Quando saí do bunker, meus companheiros perguntaram o que havia lá dentro. Não respondi. Não porque não quisesse, porque não sabia como. Levei anos para encontrar as palavras certas. Décadas, na verdade. Porque o que eu vi naquele bunker alemão nos Apeninos não era o que eu esperava encontrar. Não era um arsenal. Não era um depósito de munição. Vou contar agora. Era dezembro de 1944. Estávamos em patrulha de reconhecimento numa região dos Apeninos que havia sido abandonada pelos alemães dias antes. O objetivo era mapear as posições defensivas que eles haviam deixado, bunkers, trincheiras, depósitos, para entender como haviam operado naquele setor. Encontramos vários bunkers abandonados. A maioria estava vazia ou com restos de equipamento sem valor. Material descartado na retirada. Então encontrei um que era diferente dos outros. A porta estava fechada. Os outros estavam abertos. Avisei meus companheiros pela posição. O protocolo era esperar. Um bunker fechado podia estar armadilhado. Podia ter alemães dentro. Podia ter qualquer coisa. Mas havia algo naquela porta. Uma fenda na parte de baixo. E pela fenda um cheiro. Não era pólvora. Não era combustível. Era comida. Disse aos outros para ficarem na posição. E abri a porta. Os primeiros segundos dentro do bunker são escuridão total. Acendo a lanterna. Rifle na frente. Dedo no gatilho. O bunker tem uns 6 metros de comprimento por 3 de largura. Do lado direito, uma mesa improvisada com equipamento de comunicação abandonado. Do lado esquerdo, 2 cáteres empilhados. E no fundo, uma mesa com comida. Eles haviam saído no meio do jantar. Era a única explicação. 2 pratos, 2 copos, pão pela metade, uma lata de conserva aberta com um garfo dentro. A comida estava fria há dias, mas estava lá. Fiquei olhando para aquela mesa por um tempo, pensando em 2 homens que haviam sentado ali, naquele bunker no meio das montanhas geladas, comendo juntos. 2 inimigos comendo juntos era uma cena que eu conseguia entender. Na parede de terra, ao lado dos cáteres, havia fotos, fixadas com pedaços de metal dobrado, fotografias de família. Uma mulher sorrindo numa rua que podia ser de qualquer cidade da Europa. 2 crianças num jardim, meninas, talvez 6 e 8 anos, olhando para a câmera com aquela seriedade que crianças têm quando pedem para ficar sérias. Um homem mais velho, pai ou avô, sentado numa cadeira com a expressão de quem passou a vida trabalhando. Eram as fotos de família de um soldado alemão, levadas para o bunker porque ele não conseguia dormir sem elas por perto. Igualzinho ao que eu havia feito com a foto da minha mãe. Na mesa, ao lado dos pratos, havia um papel dobrado, uma carta inacabada. Não leio alemão, mas reconheci o formato. Começo de carta, saudação, algumas linhas e depois nada, como se alguém tivesse parado no meio de uma frase. A ordem de retirada havia chegado no meio de uma carta para casa. Fiquei parado olhando para essa carta por um tempo longo, pensando no homem que havia parado no meio de uma frase, que havia largado a caneta, pegado o rifle e saído, deixando para trás a comida, as fotos e as palavras que não conseguiu terminar. Para um inimigo encontrar. Devia ter reportado tudo. Devia ter recolhido o material para a inteligência. Em vez disso, fiz uma coisa que nunca contei para ninguém. Dobrei a carta com cuidado. Coloquei ela de volta exatamente onde estava. Deixei as fotos na parede. Não sei porquê. Sei que não consegui levar. Aquelas coisas pertenciam a alguém. Quando saí do bunker e meus companheiros perguntaram o que havia lá dentro, eu disse: nada de valor. Era mentira e era verdade ao mesmo tempo. Passei muito tempo pensando naquele bunker depois da guerra. Pensando naquele homem, ou naqueles 2 homens, que haviam vivido ali por semanas ou meses. Que haviam comido juntos, dormido em cáteres empilhados, olhado para fotos da família antes de dormir. Que eram meus inimigos. E que eram, fundamentalmente, a mesma coisa que eu. Homens com medo, com saudade, com fotos de família na parede. A guerra não muda isso. Era isso que eu não sabia como contar. Esse canal existe para contar os lados da guerra que os livros de história não contam. Não só as batalhas, mas o que acontece com pessoas quando são colocadas numa. Inscreva-se. Ativa o sino. A próxima história vem aí.